Este é um documentário disponibilizado totalmente gratuito pela Holyflix. Esses e outros conteúdos de fé sobre a palavra de Deus você encontra no site ou no aplicativo na descrição deste vídeo. Faça sua inscrição gratuita na plataforma e aproveite esse e mais conteúdos gratuitos. Pelo menos uma vez na vida, alguém já se perguntou: você acredita na existência de Deus? Acredito. Sim, muito. O que lhe dá essa certeza que ele existe? Porque tudo que eu peço eu alcanço. Deus existe, sim. O cara dizer que Deus não existe, não tem motivo para isso. E enquanto muitos acreditam em Deus, outros rejeitam a ideia. Não existe Deus. O que eu quero de todos vocês é que preencham as folhas que eu distribuí com 3 pequenas palavras. Deus está morto. Questionam sua existência baseados em inúmeros acontecimentos ruins, desgraças, doenças, desastres, adversidades e perdas. Em um vasto universo onde as estrelas são infinitas e os mistérios se estendem além do horizonte do nosso conhecimento, a questão mais antiga e profunda ressoa através dos tempos. Deus existe? Desde o alvorecer da civilização, o ser humano tem olhado para o céu e se perguntado sobre a origem e o propósito da nossa existência. Filósofos, teólogos, cientistas e poetas têm se debruçado sobre essa questão com uma mistura de reverência e curiosidade. Mas afinal, o que é que estamos realmente buscando? Em cada cultura, em cada era, surgiram histórias que tentam decifrar o enigma do divino. De religiões antigas às doutrinas modernas, a ideia de um ser supremo ou uma força universal transcendente tem sido uma constante na busca por sentido. Mas será que a presença de Deus pode ser provada? Ou é uma questão de fé? À medida que exploramos esta questão, encontramos um vasto mosaico de respostas. Para alguns, Deus é uma realidade viva, uma presença tangível que guia e conforta. Para outros, a crença em Deus é uma construção simbólica, uma metáfora para a busca de valores e propósito. Há ainda quem veja a questão como um convite à introspecção e à reflexão sobre o nosso próprio papel no cosmos. À medida que nos aprofundamos nessa jornada, vamos explorar as diversas perspectivas que moldam nossa compreensão do divino. Em última análise, talvez a pergunta "Deus existe?" não tenha uma resposta única e definitiva. Talvez o valor da questão esteja na busca constante por respostas e na capacidade de nos questionarmos e refletirmos sobre o que realmente importa. Então convido você a embarcar nesta jornada de descoberta e introspecção. Juntos, vamos explorar as profundezas do pensamento humano e os vastos mistérios da soberania de Deus. Porque no final, é na busca e na fé que possamos encontrar a verdade que buscamos. Em cada página da Bíblia, encontramos um testemunho poderoso da presença e do poder de Deus. Para os cristãos, esses textos sagrados não são apenas relatos históricos, mas evidências vivas do impacto divino na história da humanidade e na vida pessoal de cada crente. O Antigo Testamento inicia com uma declaração majestosa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Este versículo não é apenas o início de um livro, mas o anúncio de um Deus que é o arquétipo da criação e da ordem. Ao criar o universo a partir do nada, Deus revela seu poder infinito e sua capacidade de transformar o caos em beleza e harmonia. O poder de Deus continua a se manifestar através dos eventos e milagres descritos nas Escrituras. O Êxodo, por exemplo, é um testemunho grandioso da intervenção divina na libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. A travessia do Mar Vermelho e o provisionamento no deserto são lembrados como sinais visíveis da ação direta de Deus, mostrando que Ele é capaz de realizar o impossível e garantir a vitória de seus filhos. A narrativa bíblica também destaca o poder de Deus através das profecias e promessas. Cada promessa cumprida é uma prova de sua fidelidade e do controle soberano que Ele exerce sobre a história. As palavras dos profetas, muitas vezes descritas com grande eloquência, revelam um Deus que não só conhece o futuro, mas que também o molda conforme seu plano eterno. No Novo Testamento,
O poder de Deus se revela de maneira suprema através de Jesus Cristo. Os milagres de Jesus, desde a cura dos enfermos até a ressurreição dos mortos, são testemunhos claros do poder divino em ação. A ressurreição de Cristo, em particular, é vista como a culminação do poder de Deus, um ato de vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna para todos os que creem. Além das histórias e milagres, a Bíblia também nos fala sobre a natureza do poder de Deus em nossas vidas pessoais. O apóstolo Paulo escreve sobre o poder transformador de Deus, que opera em cada um de nós através do Espírito Santo. Este poder não apenas cria e sustenta, mas também renova e fortalece, oferecendo esperança e transformação a cada coração que confia em Deus. Refletir sobre o poder de Deus é reconhecer sua presença ativa e transformadora em nossa vida diária. É ver sua influência nas vitórias e desafios, nas alegrias e nas provações. Lee Strobel era um ateu convicto e jornalista investigativo, conhecido por seu ceticismo em relação à religião. Ele se formou na Universidade de Yale e trabalhou como editor legal no Chicago Tribune. Seu ceticismo foi desafiado após um evento pessoal significativo. Strobel estava determinado a provar que o cristianismo era falso quando sua esposa se converteu ao cristianismo e começou a frequentar a igreja. Inicialmente, ele pensou que poderia usar suas habilidades de investigação para desmascarar a fé cristã. No entanto, conforme ele investigava a validade histórica dos relatos bíblicos, particularmente a ressurreição de Jesus, ele começou a encontrar evidências que desafiavam suas convicções ateias. Eu gosto de olhar para as evidências da ressurreição em 4 categorias. Primeiro, é se Jesus morreu na cruz. Ele estava morto. Virtualmente, todos os estudiosos do planeta Terra admitem que Jesus morreu após a crucificação. Não temos nenhum registro de ninguém em qualquer lugar que tenha sobrevivido a uma crucificação romana completa. Até o Journal of the American Medical Association publicou um estudo médico científico revisado por pares das evidências da morte de Jesus e disse claramente que o peso da evidência indica que Jesus estava morto, mesmo antes que a ferida em seu lado fosse infligida. Até mesmo o estudioso ateu do Novo Testamento Gerd Ludemann diz que, historicamente, é indiscutível que Jesus estava morto, então Jesus estava morto. A segunda categoria de evidência são os primeiros relatos que temos para a ressurreição. Em outras palavras, eu costumava pensar, como ateu, que a ressurreição era uma lenda e levou muito tempo para se desenvolver no mundo antigo. Mas o que aprendi é que preservamos para nós um credo do princípio da Igreja Cristã, um credo que é um relato baseado em testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Este credo foi datado por estudiosos como dentro de meses após a morte de Jesus. Dentro de alguns meses. Isso é ouro histórico? Então nós recebemos notícias recentes da história antiga sobre a ressurreição. A terceira categoria de evidência é a tumba vazia, e a melhor evidência disso é que até mesmo os oponentes de Jesus implicitamente admitiram que o túmulo estava vazio, porque quando os discípulos começaram a proclamar que Jesus havia ressuscitado, o que os oponentes disseram foi: tudo bem, os discípulos roubaram o corpo. Agora, que eles estão admitindo que a tumba estava vazia, estão tentando explicar como ela ficou vazia. Então todos admitem que a tumba estava vazia. Como ficou vazia é realmente problema. Isso vai para a quarta categoria de evidência, que são as testemunhas oculares. A maior parte do que sabemos sobre a história antiga vem de uma ou talvez 2 fontes de informações, e ainda para a convicção dos discípulos de que eles encontraram o Jesus ressuscitado. Temos nada menos que 9 fontes antigas dentro e fora do Novo Testamento, confirmando e corroborando a convicção dos discípulos que encontraram o Cristo ressuscitado. É uma avalanche de dados históricos. Strobel descreve um momento de transformação profunda quando, ao estudar os fatos históricos e as provas arqueológicas sobre a ressurreição, ele não conseguiu encontrar uma explicação alternativa convincente. Esse processo de investigação levou-o a um encontro pessoal com Deus, e ele se converteu ao cristianismo. A experiência sobrenatural para ele foi menos sobre um evento místico e mais sobre uma revelação intelectual e espiritual que mudou sua vida. Strobel escreveu sobre sua jornada no livro O Caso de Cristo, The Case for Christ, onde ele detalha seu caminho da descrença à fé cristã. Este livro se tornou um testemunho poderoso para muitos sobre como uma busca intelectual pode levar a uma transformação espiritual. O Dr. Francis Collins é um renomado geneticista e ex-diretor do projeto Genoma Humano. Antes de sua experiência espiritual,
Collins era ateu e tinha uma visão científica do mundo. Collins relata que sua conversão ao cristianismo foi um processo que começou com uma profunda contemplação sobre a complexidade e a ordem do universo. Como cientista, ele foi particularmente impactado pela beleza e complexidade do DNA, o que o levou a questionar a possibilidade de uma origem aleatória para tal complexidade. Em seus momentos de dúvida e introspecção, Collins teve uma experiência pessoal e espiritual que descreve como um momento de clareza. Esse evento não foi necessariamente um milagre físico ou visão, mas uma profunda sensação de encontro com uma realidade transcendente que ele acreditava ser a presença de Deus. Com base em suas reflexões e na experiência de um sentido maior, Collins decidiu seguir o cristianismo. Ele escreveu sobre sua jornada e sua fé em A Linguagem de Deus. Um cientista apresenta evidências da fé. The Language of God. A Scientist Presents Evidence for Belief. Collins continua a ser um defensor do diálogo entre ciência e religião, e sua conversão é frequentemente citada como um exemplo de como a experiência espiritual pode impactar até mesmo aqueles com um profundo compromisso com a visão científica do mundo. O livro A Linguagem de Deus detalha a jornada de Collins do ateísmo à fé cristã, e é uma leitura recomendada para aqueles interessados em como a ciência e a espiritualidade podem interagir. Entre os muitos testemunhos de conversão e transformação espiritual, poucos são tão notáveis quanto a história de Saulo de Tarso, uma narrativa que nos oferece um vislumbre do poder transformador de Deus e da possibilidade de redenção. Saulo de Tarso, conhecido como um dos maiores perseguidores da igreja cristã primitiva, era um fariseu devoto e um fervoroso defensor da lei judaica. Ele era conhecido por seu zelo em perseguir os cristãos, acreditando que a nova seita era uma ameaça à pureza da fé judaica. Saulo não poupava esforços para prender e punir aqueles que seguiam a Jesus. No entanto, o destino de Saulo mudou dramaticamente em um evento sobrenatural que se tornou um marco na história do cristianismo. Enquanto viajava para Damasco com a intenção de prender cristãos, Saulo teve uma experiência que desafiou toda a sua visão de mundo. Uma luz brilhante o envolveu, e ele caiu ao chão. Ouviu uma voz que dizia: "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" Era a voz de Jesus Cristo. Este encontro não foi apenas um evento visual impressionante, mas uma experiência profundamente transformadora. Saulo ficou cego temporariamente e foi guiado por seus companheiros até Damasco. Lá, um discípulo chamado Ananias foi instruído por Deus para ir até Saulo e restaurar sua visão. Após a oração de Ananias, a visão de Saulo foi restaurada e ele foi batizado. O impacto desse encontro foi profundo e duradouro. Saulo passou a ser conhecido como Paulo, e sua vida mudou completamente. De um perseguidor feroz, ele se tornou um apóstolo dedicado, viajando por todo o mundo conhecido para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Seus escritos encontrados no Novo Testamento desempenharam um papel crucial na formação da teologia cristã e na expansão do cristianismo. A história de Paulo é um testemunho poderoso de como um encontro com o divino pode transformar a vida de alguém. Ela ilustra não apenas a profundidade da graça e do perdão de Deus, mas também a possibilidade de renovação e novos começos. À medida que chegamos ao final de nossa jornada, somos convidados a refletir sobre as profundezas da nossa fé e o poder transformador de Deus. Para aqueles que ainda estão em busca de uma resposta à pergunta "Deus existe?", a Bíblia oferece um testemunho profundo e encorajador. A Escritura nos revela que Deus é não apenas um conceito abstrato, mas uma realidade viva e presente. Em Hebreus 11, versículo 6, lemos: "Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam." Este versículo nos lembra que a fé em Deus é o primeiro passo para experimentar sua presença e seus dons. A Bíblia nos assegura que, ao buscá-lo com sinceridade, encontraremos evidências de sua existência e seu amor. Além disso, em Romanos 1, versículo 20, encontramos uma afirmação poderosa sobre a revelação de Deus através da criação. Porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade, claramente se entendem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas.
Este versículo nos convida a observar o mundo ao nosso redor e reconhecer a ordem e a beleza que apontam para um Criador divino. Para aqueles que já acreditam em Deus, a mensagem é de esperança e firmeza. A Bíblia nos assegura que Deus não apenas existe, mas que Ele também retornará para buscar os seus. Em João 14:3, Jesus promete: "E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Esta promessa nos oferece a certeza de que a nossa fé tem um futuro glorioso e que Deus está preparando um lar eterno para seus filhos. O apóstolo João concluiu a revelação de Deus com uma nota de triunfo e esperança no livro de Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, lemos: "Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus." Esta última declaração é um chamado para a nossa expectativa e esperança, lembrando-nos que o retorno de Cristo é iminente e que a nossa fé será finalmente recompensada. Que esta jornada, através das Escrituras e das histórias de fé, nos inspire a todos, não importa onde estivermos em nossa jornada espiritual. Satan. Actually, I want to ask one more thing. How many members are part of your church? In South Africa at the moment, there's just over 12,000 Satanists. Jesus, he was there in front of my face. And because I've never believed in Christ up to that point, and being extremely scientifically minded and an atheist and all of those things, I said no, this is either a demon playing a trick with me, or I am hallucinating. And I was scared, because I thought, if this is Jesus, I am in trouble. And I said to him, I'm scared. And he flooded me with love, with so much love. And I said to him, but I don't believe it. I can't believe this, because I've looked for this my whole life. And I said, well, no, you've never opened yourself up for it. And I realized, yes, that was the first time I've opened myself up that much to the spiritual world. And I said to him, but what about God? He said, if you want to talk to God, we can do it. And I remember also I fell to the floor because it was too much. The energy in the space was so intense, and that love, and it encompassed everything. If Jesus was God, how could he have a moment of doubt if he had the ability to see beyond time? Great question. In Matthew chapter 24, Jesus says, "No one knows the day or hour of my return, not the angels in heaven, nor the Son, but only the Father." Paul writes about this mystery of the self-limiting of God when he becomes man. In Philippians chapter 2, he writes, "Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who, although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking on the form of a bondservant and being made in the likeness of men." See, the claim of Jesus is to be God, limiting himself and becoming a finite human being. And his knowledge was limited, and he talks about that very clearly in Matthew 24. Not even I can tell you the day that I will return. So when you're dealing with Jesus, you're dealing with God who limits himself, takes upon himself a torso, a head, 2 arms, 2 legs, and limits his knowledge even as he becomes a human being.